Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Vamos esperar algumas pessoas chegarem. Hoje teremos mais uma convidada super especial. Eu sou Daniela Drummond, idealizadora da 21 Conecta. Eu sou mãe, tenho um filho com síndrome de Down e sou administradora e bacharel em Direito. E hoje a gente vai estar aqui com uma convidada, que é a Carol Gontijo. Carol é psicóloga infantil, coaching de famílias, educadora parental e já se cadastrou na plataforma da... Carol já é uma grande parceira da 21 Conecta e trabalha muito firme na educação de nossos filhos, orientando famílias. Ei, Carol, boa noite. Ei, Dani, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia, seja muito Tá dando para me bem-vinda. ouvir? Obrigada. É um prazer estar aqui com você. Ótimo, maravilhoso. Obrigada pelo aceite do convite, Carol. A gente está aqui para fazer algumas reflexões, né? Você, como psicóloga infantil, que trabalha com as diferenças como formas de aproximar os nossos filhos do mundo, se conectar com os pais, se conectar com as famílias, conexões de afeto, né, Carol? De amor, de cuidado. De reconhecimento, de pertencimento, né? E de igualdade, respeitando as diferenças. Maravilhoso, Carol. E para a gente começar, a gente podia jogar uma pergunta a essas famílias. O que você acha? Eu acho ótimo. Vamos já fazer essas famílias participarem, saber como que tem sido a educação dos filhos em casa. E, na verdade, eu queria só comentar, Carol, sobre a minha busca, né, na disciplina positiva, como educar o filho com muito amor, com muito cuidado, com muito respeito. Que o Theo, quando nasceu, sempre busquei estimulá-lo, fazendo as terapias, todo o acompanhamento que fosse preciso. E quando ele começou a andar, vieram outras demandas. Que aí ele começou uma busca incessante por querer tudo que estava ao redor dele. Então ele começou a falar, quer, dar, e lutando pelas coisas dele, querendo, né, saciar os desejos dele, as necessidades dele. Daí eu comecei a ver que, a minha busca precisava ser diferente a partir daquele momento. Que não bastava só estimular o meu filho, eu precisava buscar uma educação positiva, com respeito, e como que seria esse novo caminho. E aí É daí lindo. começou a caminhada começou por aí. É lindo ouvir isso, porque realmente, quando a individualidade do nosso filho começa a aparecer, é que a gente começa a buscar e pensar assim, opa, peraí, ele tem coisa, ele pensa diferente de mim, ele quer coisas, ele quer descobrir o mundo, e aí, até onde eu permito, onde que entra o meu papel, a minha função como mãe, de colocar limite ou não, mas tem coisas que são perigosas, e aí, como é que eu faço para limitar, mas ao mesmo tempo fazer de uma forma respeitosa? Então essa busca é muito linda, né? E quando a gente descobre a disciplina positiva, quando a gente descobre maneiras respeitosas de entender esse universo infantil, essa criança ganha muito. E as relações mudam, né? Para melhor, crescem muito. Mas você ia jogar uma pergunta para as famílias, então pode jogar a pergunta aí. Vamos jogar a pergunta e a gente quer muito que vocês participem, todo mundo que estiver online aqui nos assistindo. Como que você gostaria de ver o seu filho no futuro? Com qual tipo de habilidade? Então, a gente gostaria muito desse retorno de vocês. Então, vamos pensar no filho de vocês daqui a 10 anos. Se hoje ele tem 5, tem 7, ou se ele tem 2 anos. Então, pensa daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, se ele já for adolescente. Como eu gostaria que ele fosse?
né? Como que eles tivessem, que habilidade de vida eu gostaria que assim, nossa, eu gostaria muito que ele fosse dessa forma, né? Ou que ele agisse dessa forma, que ele adquirisse essa habilidade de vida. Então, vamos ver o que os pais falam pra gente. Isso. Enquanto isso, Carol, a gente já tem algumas famílias aqui participando e elogiando o seu trabalho. Obrigada, gente. Que você eu não estou conseguindo acompanhar os comentários, mas agradeço muito e a participação de todo mundo. Porque a intenção é levar a informação, né? Se eu puder ajudar um pouquinho, eu já estou feliz. Sim, sem dúvida. E que você conhece muito a realidade das famílias, principalmente com síndrome de Down. Sim. E a gente está aguardando as famílias participarem aqui, mas a gente já pode gerar conteúdo, né, Carol? Vamos lá. Sim, sim. Como que começou a sua busca pela disciplina positiva e educação positiva? Bom, na verdade, primeiro veio o interesse pelo universo infantil. Eu sempre fui encantada pelo universo infantil, pelas crianças, muito antes. Desde 12 anos de idade, eu sempre gostei de estar com as crianças. Eu sempre fui aquela pessoa mais velha que olha os menores e que gosta de estar com as crianças. Quando eu fui fazer vestibular, eu decidi que ia fazer para psicologia, justamente porque esse universo infantil me encantava. Então, quando eu formei, eu já trabalhava, antes de formar, na APAE, fazia estágios na APAE, porque eu formei em 2006, então na época a inclusão era um pouco distante da realidade das escolas regulares, e que graças a Deus isso mudou, né? Então, depois que eu me formei, eu fui trabalhar na APAE. Tá dando eco? Ou não? Isso, a gente pode tirar o fone, Carol. Pode só arrancar o fone. Tá bom. Melhorou agora? As famílias estão dizendo que gostariam de ver os filhos com independência, felizes, realizados. Acho que agora deve melhorar. Agora tá ok? Ou não? Para mim tá ok. Vamos ver se tá. Já melhorou, gente? Já melhorou? Melhorou. Podemos continuar. Melhorou? Tá. Melhorou. Bom, então vamos lá. Assim que eu me formei, eu fui trabalhar primeiro na APAE de Brumadinho. Eu moro em Belo Horizonte hoje, né? E é próximo aqui. Então, lá a minha busca começou pelo universo infantil, justamente pelas teorias, pelas pesquisas, por saber como fazer, como atender as necessidades, entender esse universo e como que eu poderia ajudar essas crianças, e adolescentes e adultos. E aí, nessa busca, eu descobri que essa questão familiar, ela contava muito. Então, assim, principalmente, eu pensava, como que eu vou treinar uma habilidade com essa criança que ela precisa adquirir, sem essa família estar envolvida? Então, era uma coisa que não era possível de acontecer. O processo era muito mais lento. Continua, Carol. Continua. Será que eu entro de novo? Você tem algum outro fone? Peraí. Interessante que, mesmo sem o fone, continua, gente. Deixa eu dar mais. Olha se agora deu. Peraí. Deixa eu abaixar o volume aqui. A gente está resolvendo alguma questão de eco aqui. Vamos só ver se melhorou. Vocês podem dar o feedback. Olha se melhorou. Mano. Quando eu falo, agora tem eco? Como é que tá agora o áudio? Vamos só ver se eles respondem. Tá dando eco, gente, na voz da Carol? Quando eu falo, tá dando eco, pessoal? Parece que melhorou. Agora tá ok? Isso, parece que tá ok, Carol. Vamos seguir. Você pode voltar um pouquinho, porque algumas pessoas chegaram aqui. Sim. A gente já fez uma introdução. Então, a pergunta da Dani foi justamente como que essa busca pela disciplina positiva aconteceu, como que isso despertou, né? Mas antes disso, eu precisava falar um pouco da importância da família quando a gente pensa no universo infantil.
Então, a minha busca começou lá em 2006. Antes, não era pela disciplina positiva. Eu conheci a disciplina positiva mais ou menos em 2016, 2017, mas já tinha uma caminhada nesse sentido, de focar nas habilidades, no positivo das crianças e dos adolescentes, e de desenvolver habilidades. Então, assim, habilidades que são realmente necessárias para o dia a dia. Bom, então eu vi a importância de se trabalhar com as famílias, porque a gente atingia um objetivo muito mais rápido, e essas famílias sabiam exatamente como ajudar a desenvolver essas habilidades em casa, com os filhos, do que só o atendimento em consultório, e até porque naquela época não era possível atender, eram 256 alunos, então era impossível atender todos individualmente. Então, eu organizava grupos também, dependendo da demanda, para a gente poder conversar. Tinha um grupo de discussão, inclusive, para os adolescentes e adultos, discussão sobre o namoro. E aí, dentro desse grupo também, a gente trabalhava todos os fatores. Então, o que é a diferença de amizade? Porque eu fui descobrindo que, nesse universo, lá em 2006, faltava muita informação. Muitas vezes, as pessoas, os adultos, não conversavam com os filhos, ou com as pessoas com alguma deficiência, porque achavam que eu não ia entender ou que não era importante. E, na verdade, quando a gente leva informação, esse universo muda e brilha muito. Então, o trabalho com as famílias começou desde lá de trás, e a disciplina positiva ela veio justamente casar com o meu propósito, que era adquirir, trazer qualidade de vida, mas, ao mesmo tempo, desenvolver a autorresponsabilidade para essa criança, dar autonomia para ela, dar possibilidades para ela. E, ao mesmo tempo, esses pais terem ferramentas para lidar com esse universo. Então, assim, em que momento eu me posiciono, como eu posso me posicionar sem ser agressivo, né? Mas, ao mesmo tempo, sem permitir tudo para a criança. Então, a disciplina positiva, ela veio junto com o coaching infantil, que ele tem um fundamento na disciplina positiva muito grande. Então, esse olhar para esse universo foi justamente, eu digo que é um casamento entre o que eu realmente acredito e o que eu desejo para os meus pacientes e para as famílias. Então, surgiu daí. E o que é a disciplina positiva, Carol? Que a gente tem famílias aqui que às vezes não conhecem essa expressão, o nome, né? O conteúdo, o estudo. Você pode falar um pouquinho para a gente de onde surgiu a disciplina positiva? Quem é inspiradora na questão? Sim. A disciplina positiva surgiu de Adler, e o nome dele, eu não sei pronunciar direito, que é Heidrus, alguma coisa assim. Mas a Jane Nelson, ela foi a pessoa que organizou, que formatou, que estruturou essa disciplina positiva, que já é aplicada há mais de 20 anos, e existem várias abordagens. A disciplina positiva, ela é uma proposta, é uma abordagem de respeito mútuo, de cooperação, em todos os níveis de relação. E quando a gente traz isso para o universo infantil, então, essa abordagem, ela casa a firmeza com a gentileza. Então, quando a gente tem esse olhar, o adulto, ele não está mais aqui. Não é uma relação mais autoritária, em que eu sou o adulto, eu tenho todo o conhecimento, todo o poder, eu mando e a criança obedece. Mas também não é permissivo que aqueles pais fazem tudo para não ver os filhos frustrados. Então, o filho pede, todas as necessidades são atendidas, todos os desejos, todos os anseios, ou eu não quero, então por isso eu não tenho obrigações, eu não tenho limite. Então, ela não é nem o autoritarismo, que ele era vários tipos de... Vamos pensar que outros relacionamentos eram estruturados assim, inclusive em empresas. Então, existe o chefe e existe os subordinados. Hoje em dia, a gente sabe que a liderança, ela gira em todas as pessoas que trabalham numa empresa. Então, o olhar da disciplina positiva, ele é muito amplo. Hoje ele é aplicado em empresas, como também o nosso foco hoje é aplicado com relação todos os tipos de relacionamento, mas o nosso foco hoje é no universo infantil. Então, é um lugar de consideração dessa criança. Então, eu considero a idade dela, o desenvolvimento, as necessidades, com muito respeito, mas é respeito também por mim, pelos meus sentimentos, pelos sentimentos da criança. Então, a essência da disciplina positiva
o foco dela é justamente esse respeito mútuo, a cooperação, essa responsabilidade social, permitir que essa questão de pertencimento, de autorresponsabilidade, tudo isso seja desenvolvido no universo infantil. Então, esse respeito que eu sou firme ao mesmo tempo, enquanto pai, enquanto autoridade emocional, mas eu também sou gentil. Eu não preciso ser agressivo, eu não preciso bater, eu não preciso ser, vamos dizer assim, violento, né, agressivo. Eu consigo disciplinar ao mesmo tempo que eu ofereço esse olhar de respeito e de consideração, principalmente. É um espaço de consideração que a gente olha para essa relação entre pai e filho, entre mãe e filho. Aproveitando que você falou de comunicação não violenta, e os pilares da disciplina positiva passa pela comunicação não violenta? Sim, é uma comunicação respeitosa, é olho no olho. Então, vamos pensar, só a minha postura, eu enquanto adulto, quando eu vou conversar com uma criança, vocês já conversaram com alguém que é muito mais alto que vocês? Quando a gente olha para cima assim, não dá até uma sensação estranha? Então, vamos imaginar que o nosso tamanho já tem uma diferença. Então, esse olhar nos olhos, essa consideração, esse respeito, essa escuta ativa, são pilares da disciplina positiva. Então, esse espaço de consideração não quer dizer que eu não vou disciplinar. Eu estou ali para ouvir essa criança, para ouvir tudo, ainda que ela não fale, mas esse comportamento ele me conta alguma coisa. Essa emoção que vem à tona me conta alguma coisa. Então é um espaço de consideração e sim, a comunicação não violenta, ela tem tudo a ver com a disciplina positiva. Quando você fala, né, sobre o comportamento conta alguma coisa, é importante a gente fazer uma comparação com o iceberg, né? Eu já vi lendo alguns livros de disciplina positiva. Isso. Você pode falar um pouco pra gente na verdade, sobre isso? Na verdade, quando a gente vê o comportamento, para a disciplina positiva, o comportamento ele é a ponta do iceberg. O que é isso? Ele é 10% daquilo que realmente está um turbilhão na cabeça daquela criança. O que está por trás desse comportamento que a gente fala que são aqueles outros 90% do iceberg? Por último, é a necessidade de ser aceito e de ser reconhecido e de pertencer, né? Mas essa crença, existe alguma crença por trás desse comportamento, e aí a disciplina positiva, hoje eu acredito que não dê tempo da gente falar, mas ela fala de algumas crenças distorcidas, equivocadas, por exemplo, atenção indevida, poder mal dirigido, são coisas que estão por trás do comportamento, existe uma necessidade, esse iceberg, vamos imaginar. Deixa eu ver se eu consigo fazer um papel aqui só para ilustrar. Você podia traduzir sobre essas crenças também um pouquinho, Carol. Você citou. Vamos supor, tá dando para enxergar aí? Isso aqui é o comportamento. Sim. É o que a gente vê. São 10%. É o que a gente vê. Esse comportamento é um recorte de tudo que está acontecendo com essa criança. Existe um contexto por trás disso, existem emoções, sentimentos, esse cérebro que ainda não está pronto, então ele não consegue gerenciar tudo isso que acontece, esse turbilhão. A fala que não vem. A fala que não vem, quando a gente pensa. E quando a gente pensa especificamente no universo da T21, quando essa fala não vem, apesar de isso não ser, tipo assim, eu tenho alteração de fala, ou tenho atraso de fala, e por isso eu vou ter alteração de comportamento. Não, essa ligação ela não é direta, ela não vem de brinde, porque eu tenho um cromossomo a mais. Então não é isso. Mas só que quando essa fala está em atraso, vamos pensar, é a forma que eu me expresso com o mundo. É claro que eu vou agir mais, que eu vou me comunicar de outras formas. Então, quando essa fala não vem, a gente nota sim que se eu tô com raiva, como é que eu vou mostrar que eu tô com raiva? Então, às vezes, essa questão emocional, ela vem muito mais forte. Por quê? Porque a gente tem hemisférios no cérebro. Então, vamos pensar o seguinte, uma parte dele é lógica, é mais literal, ela precisa e ela gosta de usar a linguagem, usar as palavras para falar,
Só que eu não tenho esse recurso ainda. E aí vem toda aquela emoção, por quê? Eu queria dizer não, não, eu não quero isso, mãe, mas eu quero aquilo que está lá em cima. Eu não quero a banana, mas eu gosto de maçã, e hoje eu quero a maçã, eu quero a uva. Então, olha só, vamos pensar que isso que a gente não percebe, isso que a gente não vê por trás do comportamento, é obscuro. Então, assim, as causas são muitas. Mas vamos pensar, você me perguntou sobre as crenças equivocadas. Essas crenças são coisas que eu posso, por exemplo, um tipo de crença, por exemplo, atenção indevida. Ou, por exemplo, poder mal dirigido. Poder mal dirigido é quando a criança quer, muitas vezes, liderar, mas ela não sabe como fazer isso, né? Então, aí ela quer, por exemplo, puxa o brinquedo da mão do menino, porque ou ela quer decidir e ela não se sente aceita porque ela não foi considerada naquele contexto. E muitas vezes nós, como adultos, a gente pula isso, fala, não, agora não é hora disso, você vai comer um arroz com feijão. E a gente faz isso sem querer, né, Carol? A gente faz sem isso muito no inconsciente. A gente não leva em consideração qual que é o desejo da criança naquele momento. E de forma inconsciente a gente decide por ela e não oportuniza, né? Talvez tentar falar, se comunicar de uma forma não verbal. Sim. E como que a gente pode melhorar dar escolhas limitadas. Isso. Oferecer escolhas limitadas. Então, por exemplo, vamos supor que sim. Pode dar um exemplo mesmo pai, na prática? Mãe, sim, então vamos pensar o seguinte, para mim, enquanto pai, enquanto mãe, é inegociável, porque eu traço alguns objetivos com os pais, mas vamos supor que a hora da alimentação, é inegociável que coma 3 legumes na hora da refeição. Mas na casa tem 4 legumes, ou 5. Será que eu perguntei para essa criança, olha, tem esses daqui, você precisa comer 3, mas qual desses aqui a gente vai colocar hoje? 3 você precisa. Isso só é oferecer escolha limitada. Vamos pensar numa criança bem pequena. Então, essa questão da alimentação. Não quer tomar banho, agora não quer tomar banho. Como é que a família pode fazer, né? Não vai tomar banho? Não. Vai tomar banho? Não. Esse tomar banho tem que ser agora, nesse exato minuto? Assim, é realmente o horário que a gente tem que sair? Dá para alternar? Dá para considerar? Dá para conversar? Durante a semana, já que isso é uma rotina e eu estou tendo problemas com esse horário do tomar banho, deixa eu considerar essas outras coisas que estão por trás. Eu estou tirando essa criança de uma coisa que ela queria muito fazer, que ela estava muito, tipo assim, estava ótimo fazendo aquilo ali, assistindo ou jogando, ou assistindo um desenho, e aí de repente fala, não, agora é hora de tomar banho, que é o autoritarismo. Não, vamos tomar banho agora e tal, e vamos, e já vou. E essa criança vai chorando pro chuveiro e a gente nem sabe por quê. Né? E a criança está no ápice do entretenimento, né? Está no ápice da euforia, pensa, ela tá lá, do mais legal que ela esteja fazendo. Então assim, ela tá em êxtase, ou ela tá numa brincadeira muito legal, e aí ela tem que fazer uma coisa que é chata, né, para ela naquele momento. Então, e aí nesse momento não existe pergunta, não existe diálogo, não existe uma outra estratégia. Vamos supor que já foi combinado. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar para todas as crianças, e principalmente para as crianças com T21, é a questão de previsibilidade. Então, vamos pensar o seguinte: se eu combino as coisas antes, a chance dessa criança considerar isso na hora que eu realmente estou levando para tomar banho é muito maior. E aí eu tenho que ver, peraí, eu retirei, ou eu avisei o seguinte, filho, daqui 5 minutos a gente vai tomar banho. Então eu vou alertando esse cérebro. Tem várias estratégias. Eu posso usar a estratégia de bom humor. Então assim, vamos postar a corrida quem chega no banheiro primeiro? A gente pode criar estratégias. Música, a música do banheiro, levar um bichinho, olha só, quem é que vai tomar banho com você hoje? Hoje vai tomar banho na banheira, vai tomar banho no chuveiro em pé, como que vai ser, dependendo da faixa etária dessa criança. Então, assim, pensar em estratégias alternativas para considerar essa criança e esse desejo. E também essa questão brusca de sair de uma coisa muito legal para uma obrigação, se isso está sendo um problema todos os dias, é claro que eu preciso atentar o meu olhar para, peraí, como é que eu estou fazendo essa passagem, essa mudança de atividade? Como é que eu estou tirando essa criança para o que ela realmente precisa fazer? Isso não é cair na permissividade, isso é considerar
essa necessidade dessa criança e aquilo que está muito legal. Ah, não, se eu sei que essa criança está com dificuldade de dormir, porque ela está no tablet, porque ela está assistindo alguma coisa, principalmente nesse período de pandemia, que eu acho que os eletrônicos têm tido um espaço maior, porque as aulas têm sido online, as terapias têm sido ocorrido de forma online. Então, assim, é claro que e além disso, é mais um recurso de estimulação também, né, que a gente precisa usar muitas vezes, e que é muito viável. Então, às vezes querendo ela tá ou não, dá uma folga momento... para a família, né? Querendo ou não, a família está sobrecarregada nesse momento e precisa às vezes de o um pai está trabalhando, a respiro. mãe está trabalhando, então assim, então tem vários motivos. Esse olhar para o eletrônico, ele é muito específico de cada família. A gente sempre tem que checar o seguinte, se está em excesso ou não, se realmente essa criança está sendo afetada ou não, o que a gente consegue administrar aí, mas isso é mais para o individual. Mas se a gente for pensar, tá muito legal isso aqui, esse desenho é o que eu gosto, eu amo o Thomas, eu adoro assistir o Thomas, tá na metade do episódio, na hora que ele vai resolver, tá no ápice ali do desenho, aí eu tiro ele e levo direto para o banheiro, ou levo direto para comer, ou desligo e faço tudo. Então, assim, são coisas que eu consigo, peraí, deixa eu checar, deixa eu ver, é um problema que está acontecendo todos os dias? Eu estou considerando essa criança, essa necessidade? Deixa eu fazer combinados. Deixa eu colocar, se essa criança é muito pequena mesmo e ela não tem, ela precisa de mais recursos visuais para compreender o que eu falo, deixa eu pegar fotos. Espera aí, deixa eu estruturar uma rotina aqui. Falar, olha só, daqui a pouco a gente vai tomar banho. Já pega o brinquedo que ela gosta, alguma coisa que ela gosta, fala assim, bom, então daqui a pouco a gente vai tomar banho, quem é que vai com você para o banho? Então, assim, tudo é um espaço de consideração. Eu não vou deixar que essa criança fique sem tomar banho, isso é fato. Eu não vou deixar que essa criança fique sem comer os legumes. Permissividade, né, Carol? Permissividade. Que aí já muda para permissividade. É o que a gente também não deve fazer. Problemas... Não, porque uma das coisas que acontece muito, que eu observo muito quando as famílias chegam no início no consultório, é que às vezes a criança chega, ela chora, tipo assim, ela entra num looping, ela não quer fazer algumas atividades, né, que não são tão interessantes e realmente muitas vezes não são, e aí às vezes ela começa a chorar ou tem um comportamento de birra e isso vai crescendo, porque o que a gente sabe que a birra é uma coisa natural do desenvolvimento infantil, o que a gente tem que preocupar é com a frequência, com a intensidade e com a duração da birra. Então, que proporção é essa que vai tomando? Geralmente as birras, no início, elas são pontuais, elas são fáceis de serem administradas, elas contam uma necessidade. A partir de um ano e meio, a idade mesmo que fala da birra é até os 3 anos de idade. Mas isso pode se estender, depende muito do desenvolvimento dessa criança, né? E também, mas a idade da birra, vamos pensar que de 1 até 3 anos é o mais comum. Ela é natural do desenvolvimento e o que eu preciso prestar atenção é esse comportamento de birra, ele me comunica alguma necessidade que não foi atendida dessa criança. E existem 2 tipos de birra, existe a birra intencional e a birra não intencional. A birra não intencional é quando ela não é endereçada porque eu queria esse objeto e eu tirei. Isso, então, por exemplo, eu queria a bola. E você me tirou a bola e por causa disso eu tenho um comportamento de birra. E eu choro, e eu enfrento, e eu faço uma série de coisas. Essa birra é intencional e é direcionada. Quando ela não é intencional, muitas vezes, porque o cérebro está primitivo, vamos pensar que a nossa estrutura cerebral, a neuroplasticidade é tão importante desde que nasce, a gente indo, que essa criança faz conexões, milhões de conexões cerebrais a todo instante. E isso vai gradativamente diminuindo ao longo da vida. Tem um autor que chama Daniel Siegel, que ele fala da adolescência, que a adolescência vai até os 24, 25 anos. Mas tem um congresso que eu assisti em 2018, até na época do coaching infantil, da minha formação, mostrando lá nos Estados Unidos que o cérebro ele pode ser, que existem pesquisas no final de 2018 que foram concluídas, que essa estrutura cerebral, ela estaria pronta aos 30 anos. Então, são coisas que a gente, para pensar, nossa, ele está maduro o suficiente com esse autocontrole emocional, que uma criança não tem condição de ter,
né? Então a gente precisa treinar. Aí o que eu vou fazer? Essa criança vai chorar e eu não vou fazer nada? Não, eu vou treinar habilidades de vida. Então por isso que o papel da disciplina positiva é tão importante. Que eu treino todos os dias. Peraí, eu faço combinados, eu dou previsibilidade, eu dou recurso visual, eu dou orientação, eu dou aquilo que falta de informação para essa criança. Eu preciso entender qual é o perfil de aprendizagem dela, como que ela me entende melhor, quais os recursos eu vou utilizar para que ela consiga aprender e a gente ensinar uma nova habilidade. Então, essa idade da birra, que é comum até os 3 anos de idade, mas pode variar, né? Depende muito do desenvolvimento da criança. Quando essa birra acontece, eu preciso saber se ela é intencional ou se é porque alguma coisa, vamos supor, eu estava numa situação, a criança, ela entrou num looping ou porque ela se assustou com alguma coisa, e aí o cérebro disparou hormônios do estresse, quando ela sentiu medo de alguma coisa, sentiu muita insegurança, alguma coisa aconteceu e não é direcionado porque eu tirei um objeto dessa criança. Então esse cérebro que é imaturo, ele teve um colapso, vamos dizer assim. Então disparou vários hormônios ali, e aí eu preciso entender, porque o meu posicionamento diante das duas, identificar qual é o tipo de birra, e o meu posicionamento vai interferir muito. Por quê? Porque se essa criança, na idade natural eu já ia te perguntar, da birra... o que a gente faz num ápice de birra, deitou no chão, sentou no chão e tá batendo a perna? Sim, então a melhor vamos pensar nas duas situações. Família? Se foi uma coisa intencional, ou seja, eu estava dentro de uma loja, ou estava dentro de um shopping, ou estava no supermercado e queria aquilo ali X, peguei e a mamãe devolveu para a prateleira, ou me disse não. Diante do meu não, a birra acontece. E aí existem níveis, vamos pensar aqui. Essa criança que está se jogando no chão, está permanecendo ali muito tempo e está batendo as pernas, isso já vem um frequente que talvez seja, em alguns momentos, eu atendo esse pedido, tipo assim, porque no início, o que geralmente acontece? A gente não atende de imediato. A gente nega primeiro, a gente quer ir pela força, a gente fala não vai fazer, não vai acontecer. Aqui só quem manda na hora que a gente eu, tá né? indo embora, na hora que a criança aí no final, já tem 1 hora que a gente tá no supermercado e a criança já chorou, já aconteceu tudo isso. Fazendo aquele no final show a gente pra se sente todo culpado mundo. porque a gente negou. No final a gente se sente culpado porque a gente negou, aí a gente fala, não, então tá bom, filho, agora você pode. Depois passou 1 hora e tal. Então a gente acaba, de alguma forma, aumentando esse comportamento. Dizendo para esse cérebro, porque esse comportamento. alimentando esse ciclo, porque o que eu acabo dizendo com as minhas atitudes para essa criança, para esse cérebro, é que é assim que se pede. É dessa forma que eu consigo. Porque o cérebro ele faz uma ligação direta, mas é inconsciente. Então a criança ela não faz birra para nos deixar mal. Isso também é importante ficar claro. Intencional, quando eu digo intencional, é porque é direcionado. Tipo assim, é automático. Aconteceu isso, eu chorei. Então assim, me tomaram isso, me disseram não e a birra veio. E aí nesse caso tem algumas estratégias que eu posso fazer. Primeiro, se eu estou num lugar público, eu preciso retirar essa criança dali. Eu preciso tirar ela do foco. Então, assim, você tem outras pessoas olhando, você tem isso. Até para eu ter calma, porque muitas vezes o meu comportamento enquanto mãe, enquanto pai, enquanto adulto, tá muito focado no que as outras pessoas estão olhando. Então, às vezes, eu cedo para essa criança, porque as pessoas estão me julgando, as pessoas estão observando, esse menino não para de gritar. Então, muitas vezes, a minha decisão de pai e mãe, ela está ligada ao meu olhar nesse ambiente público. Então, a primeira coisa, eu posso retirar essa criança, eu posso, dependendo da situação, eu posso dar um abraço, porque vamos pensar o seguinte, o nosso hemisfério direito, o nosso hemisfério direito, ele é responsável pela nossa percepção, pela sensação, o nosso hemisfério esquerdo, ele é responsável pela linguagem, pela fala, pela estruturação, pela organização, pelas listas. Então, vamos pensar aqui, uma criança, quando ela está muito desorganizada, além do cérebro, do hemisfério direito estar extremamente alerta e o sistema límbico está disparando vários hormônios, essa criança, a gente pode fazer 2 coisas. A gente pode abraçar, a gente pode encostar nessa criança de uma forma um pouco mais firme, mas não é para apertar, é para ela sentir o toque e falar assim, bom, a gente precisa sair daqui. Aí sai, então,
o que eu tenho que tomar cuidado, muitas vezes? Se esse processo de birra já está acontecendo muito. Nessa hora eu vou retirar, eu não vou ficar conversando muito enquanto essa criança não consegue me ouvir. Eu retiro, abaixo, posso dar um abraço, ou posso segurar, ou posso carregar, porque às vezes eu tenho que tirar ela de lá. Que aí porque ela cria tá conexão. lá no chão e eu não posso deixar. Que eu não posso afastar. Né? Eu não posso afastar, eu não posso deixar essa criança no meio do supermercado, eu não posso deixar no shopping. Então, muitas vezes eu vou ter que pegar essa criança mesmo, vou pegar no colo, de um jeito que se ela estiver esperneando, e esperneia mesmo, eu vou segurar de um jeito firme para que ela não caia, mas também para que ela não se machuque, é sem raiva. E eu levo ela para outro lugar, na hora que ela se acalma, a gente conversa. Porque vamos pensar, nosso olhar é reforçador, nossa voz é reforçadora, as nossas atitudes são reforçadoras, o nosso toque é reforçador. Então, o que a gente precisa entender primeiro, tirar essa criança do contexto. Se ali, naquele momento, primeiro eu abraço, eu faço a conexão para depois fazer a correção. Então, eu acalmo essa criança primeiro, porque não tem como eu chegar com essa parte do cérebro esquerdo disciplinando, contando que não pode, que isso está errado, que essa criança não está me escutando, ela não está escutando nem ela mesma. Então, eu preciso até ativar esses neurônios espelho dela olhando para mim, vendo que eu estou calma, que está tudo bem, que eu estou calma. Na hora que ela se acalma, a gente vai conversar. A gente vai ver se é possível, se não é, se nessa hora... Porque não quer dizer que eu vou dizer sim ou que eu vou dizer não para essa criança. Às vezes o não, ele vai prevalecer. Então, mas aí é diferente, eu já tirei ela do foco. Só de mudar de lugar e de ambiente, esse cérebro já vai se comportar de outra forma. Se eu toco essa criança, eu estou fazendo essa conexão, porque a gente tem que pensar na integração do cérebro, a conexão entre o hemisfério esquerdo e o direito. Então, primeiro eu faço isso. Se eu estou em casa, é uma coisa recorrente, e aí a gente sabe que a birra muitas vezes é direcionada mesmo, e é para procurar o olhar do pai, da mãe. Tem até um videozinho que eu mostro muito para os pais de um neném, todo mundo já deve conhecer, muitas pessoas devem conhecer esse vídeo, que o neném vai andando atrás do pai e da mãe para se jogar no chão. Então ele vai, chora no cômodo, depois ele anda, vai, aí na hora ele busca o olhar. Porque o nosso olhar é reforçador, a nossa voz... ele quer atenção, ali é atenção indevida, né? Então, se isso tem acontecido com frequência, adianta eu pegar essa criança e colocá-la de castigo? E assim, o que é castigo? Isso é conversa para outro lado. O que é castigo? Mas assim... uma frase. Pois é, castigo é o olhar. Vamos supor que existe na posição de autoritarismo, existe um algoz e existe uma vítima. Vamos dizer assim, eu explico isso muito para os pais. Que olha só, o castigo é quando eu estou punindo essa criança. Eu sei, então assim, mas isso não é totalmente diferente de aplicar consequência, que são coisas totalmente diferentes. Então, o castigo é a punição. Eu tô com raiva, eu tô bravo com essa criança. Olha aí, você vai ficar aí sentado, não chega perto de mim não, você tá uma semana sem tablet, uma semana disso, mas não tem conexão com a ação da criança. Se não tem conexão com a ação da criança, e fui eu que impus, e impus na raiva, impus na ameaça, na autoritária, se impus dessa forma, de forma autoritária, essa criança vai aprender o quê? Eu faço muito essa troca de papéis com os pais. Por exemplo, se o seu chefe chega gritando, brigando, xingando, impondo e te punindo, como que você vai reagir? Vai te dar vontade de realmente mudar de comportamento? Ou você vai achar que peraí, nossa, meu chefe pega demais meu pé, meu chefe é muito bravo, meu chefe é muito ruim, meu chefe é isso, meu chefe é aquilo. Então a criança, ela começa a olhar na situação de castigo, ela acha que não tem nada a ver aquilo que ela fez, ela já esqueceu se ela quebrou alguma coisa ou se não foi, se foi responsabilidade dela ou não. Então a responsabilidade não é mais dela, ela passa a ser vítima. Vítima precisa mudar de comportamento? Não. Então não é um processo, o castigo não é um processo que facilita a autorresponsabilidade, que é o que todos os pais querem que os filhos sejam, que eles assumam, que eles façam certo mesmo quando ninguém está olhando, né? Então tem outras formas de a gente pensar nessa forma de disciplinar, de educar, de corrigir, de estabelecer limites. Mas o castigo, ele vem nessa questão de castigar, de punir, eu que sei, eu que provoco, eu que coloco você sentado lá, e eu que digo quanto tempo você vai ficar. Uma criança sentada de castigo, ela consegue raciocinar? Vamos pensar o seguinte, não, fica aí pensando no que você fez. Vai pensar em tudo menos isso. A cadeira do pensamento. Né? A cadeira do pensamento. Então, assim, funciona.